Bem-vindos ao canal Amazon Futebol. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o clássico carioca entre Flamengo versus Vasco, que terminou empatado em 1-1. Mas antes da gente comentar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? É muito importante você que está acompanhando o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. O like faz com que o canal seja recomendado para que mais pessoas possam conhecer aqui o conteúdo aqui do canal. E também a inscrição para a gente bater nossa metinha de chegarmos a 600 inscritos. Seria fantástico a gente ainda bater essa meta nesse mês de setembro. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então muito bem, pessoal. Dito isso, vamos começar aqui comentando. E eu vou ser sincero com vocês. O empate foi ruim para os dois. Por quê? Para o Flamengo, uma vitória seria encostar nos seus rivais que estão lutando aí pelo título brasileiro. Só que com o empate, o Flamengo viu os rivais se distanciarem, né? O Flamengo ficou mais longe do título. O Botafogo abriu 8 pontos de vantagem para cima do Flamengo. Então, a missão do Flamengo está muito complicada em busca do título. Dá para buscar? Dá, mas está muito complicado, principalmente pelo futebol apresentado pelo Botafogo, que está bem legal, né? O Botafogo esse ano realmente vem com tudo para poder não fazer o que fez no passado e dessa vez acabar o ano comandando o título brasileiro. Então, empate ruim pro Flamengo e também pro Vasco, né? O Vasco também que sonhava aí lutar aí pra entrar, né, na zona aí da Libertadores aí, de classificação para Libertadores, no caso da pré-Libertadores, seria o G6. Mas com esse empate viu a sua missão um pouco mais complicada, né? A distância, se não me engano, são de 7 pontos aí de distância, né, por sexto colocado. Então o Vasco ficou, na verdade são 7, né? São 7 pontos. Então ficou mais difícil a situação do Vasco. Mas assim, vamos lá comentar um pouco sobre a partida. A partida, sinceramente falando, o Flamengo dominou o jogo. Dominou praticamente quase toda a partida, né? O Vasco teve alguns momentos bons. No primeiro tempo, o Vasco até começou bem ali o jogo, pressionando o Flamengo, indo pra cima. Mas depois o Flamengo foi aos poucos dominando o jogo. E praticamente dominou o primeiro tempo. Essa é a verdade. Criou, teve boas oportunidades. Poderia ter saído com pelo menos 2-0 no placar na primeira etapa, mas desperdiçou ótimas oportunidades. Teve ali uma cabeçada ali, a queima-roupa do Flamengo, né, no primeiro tempo, em que o Léo Jardim fez uma defesaça. Cara, aquilo foi um milagre. Eu não me lembro quem cabeceou, mas foi um cruzamento ali para ganhar pelo lado direito. O jogador da equipe do Flamengo foi lá e cabeçou forte, né, a queima-roupa, e o Léo Jardim foi muito bem, no reflexo, né, foi lá e espalmou e salvou a equipe do Vasco. Agora, a chance mais inacreditável foi do Arrascaeta. Cara, o Arrascaeta tomou a bola ali do zagueiro da equipe do Vasco. Ficou cara a cara ali com o Léo Jardim. Naquele momento, ele vai chutar. E, cara, ele não chutou. Ele ficou ali pensando, tipo, sem saber o que fazer com a bola. Cara, nesse momento aí, pega, enfia o pé na bola, chuta sem medo, né? Porque é uma chance clara de gol. Você tá frente a frente o goleiro do time adversário. Ele ficou ali, sabe, meio que vendo o que queria fazer da vida. Acabou prendendo demais a bola. Aí o que ele fez? Pegou e deu um passezinho para trás, se não me engano, pro Léo Ortiz chutar. Só que o Léo Ortiz também não tem cacuete de atacante, né? Ele é zagueiro. Tá ali jogando improvisado como um volante. Aí ele foi lá também, prendeu, não chutou, não fez nada. Aí ficou fácil para a zaga da equipe do Vasco tirar. Mas é tipo de chance que não pode desperdiçar. Não pode. Porque um lance desse pode decidir, por exemplo, uma vaga na Libertadores. Uma vaga na Copa do Brasil. Então é um tipo de lance que não pode pensar. Jogador, por exemplo, com a qualidade do Arrascaeta, tem que pegar e tem que mandar chuta pro gol, cara, sem medo de errar. Primeiro você tentou. Agora o pior de tudo é você pegar a bola ali com liberdade e ficar meio que sem saber o que fazer, né? Acabou desperdiçando uma ótima oportunidade. E assim, né? O Flamengo muito bem no primeiro tempo, poderia ter saído com um resultado melhor. O Vasco só teve uma chance que não ia valer, né? Foi com o Ryan. O Ryan recebeu. Ryan não, desculpa. O Ryan entrou no segundo tempo. Foi com o David. O David que pegou uma bola ali, praticamente sozinho ali. Ficou cara a cara ali com o Rui Rossi. Só que ali era mais jeito do que realmente força. Ele preferiu usar a força, chutou, a bola explodiu no travessão. Aí no rebote o Vergete acabou furando, né? Tentou emendar um voleio ali e acabou furando. Mas só que o lance não ia valer, né? Porque já estava marcado o impedimento aí no ataque da equipe do Vasco. Mas assim, o Vasco não jogou bem. O primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo. O Vasco realmente muito recuado, errando muitos passes. Realmente um time que o Vasco me decepcionou na partida. Eu esperava que o Vasco fosse para cima, já que
tinha uma equipe, tava com o time completo, essa é a verdade, né? E o Flamengo estava muito fragilizado por conta das contusões, né? O Flamengo perdeu muitos jogadores importantes. O principal dele foi justamente o Pedro, né? Que acabou se machucando e só vai retornar ano que vem. Então, eu até falava isso durante a semana e também durante a narração, que o Vasco perdeu uma ótima oportunidade de vencer o Flamengo. Porque era um Flamengo diferente do primeiro turno. E também era um Vasco diferente do primeiro turno. Mas assim, o Flamengo está mais fragilizado. Então, o Vasco poderia ter se aproveitado dessa situação para vencer a equipe do Flamengo. Só que o Vasco foi uma negação no jogo. Jogou muito mal a equipe do Vasco. Segundo tempo, o Flamengo novamente pressionando, criando boa chance. Teve uma bola no travessão ali, chute cruzado ali do Bruno Henrique. E a bola bateu na trave e foi para fora. Realmente uma chance inacreditável. Também teve uma bola cruzada na grande área que o Léo Ortiz cabeceou e a bola também explodiu no travessão ali. E naquele momento, não, o Flamengo vai fazer um gol. A qualquer momento o Flamengo vai fazer o gol. E foi dito certo, né? Numa bela jogada, numa trama ofensiva que foi entre Wesley, Arrascaeta e Gerson, acabou saindo o gol do Flamengo. O Gerson vem avançando aqui pelo lado de ataque daquele Flamengo no primeiro tempo. Tocou ali para a grande área por Arrascaeta, que parou, olhou a movimentação ali do Gerson, que já vinha se filtrando na grande área da equipe do Vasco. Tocou aqui pro Gerson, o Gerson pegou, chutou cruzado num canto, sem chance pro Léo Jardim, e assim a equipe do Flamengo abriu para cá. Naquele momento eu dizia, não, 1-0 é o estilo Tite, né, de ser, 1-0 pro Tite é goleada. O Flamengo só vai administrar o jogo e vai vencer por 1-0, porque o Flamengo estava com o jogo na mão. Só que uma coisa que eu estava notando, inclusive eu coloquei isso como observação durante a narração, foi o seguinte, é que o Léo Pereira estava muito avançado. Ele estava avançando demais pro campo de ataque. E, cara, o Vasco tem jogadores rápidos. Não pode ter uma qualidade toda que talvez se espera de um jogador do Vasco, mas tem jogadores rápidos. Aí, no lance em que o Léo Pereira tentou ali, sei lá, que tentou cavar um pênalti, sei lá, acabou deixando a cozinha, como o saudoso Silvio Luiz falava, praticamente bagunçada, né? Aí no rápido contra-ataque da equipe do Vasco, né, veio o cruzamento lá pro Mita Rodrigues, que dominou com liberdade ali pelo lado direito de ataque da equipe do Vasco, fez o cruzamento e aí o Felipe Coutinho, né, conseguiu se antecipar ao jogador da equipe do Flamengo. Se não me engano é o Alexandre, né, que estava marcando. Eu acho que ele, se não me engano é o Alexandre, né. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Aí o Felipe Coutinho conseguiu se antecipar, cabeceou firme e forte, sem chance ali pro Rossi, e assim a equipe do Vasco conseguia fazer o gol de empate. Praticamente na única chance boa do Vasco na partida. Assim, boa mesmo. Porque fora isso o Vasco não tinha feito mais nada. O Vasco foi inteiramente dominado pelo Flamengo praticamente quase que os 90 minutos. Mais um pouquinho por causa dos acréscimos. Mas o Vasco não jogou nada. Essa é a verdade, o Vasco não jogou bem. O Vasco realmente pouco criativo, não assustava o Rossi, sabe? Um time realmente nulo dentro de campo. Não jogou bem ninguém do Vasco. Se não for o Léo Jardim, né? A zaga ali, até que tava jogando bem, né? Mas como eu falei, até na narração, cara, não dá pra elogiar nem Léo e nem Maicon, porque a qualquer momento eles podem pegar e podem paçocar, né? Então foi dito e certo, né? Uma paçocada ali, até no primeiro tempo, né? Quase que o Flamengo conseguiu fazer o gol ali. Então assim, né? Realmente foi uma péssima atuação do Vasco, que valeu por um pontinho, né? Como eu falei, se o resultado não foi bom no quesito realmente de classificação, de tabela de classificação, das pretensões tanto de Flamengo como de Vasco, o resultado foi bom pro Vasco na questão do jogo, né? De como que o jogo estava se desenhando, porque o Vasco iria ser derrotado. Mas uma paçocada da defesa do Flamengo, principalmente por irresponsabilidade do senhor Léo Pereira, que foi de qualquer maneira lá pro campo de ataque, cara, o zagueiro tem que ficar lá atrás, né? Defendendo justamente o setor defensivo do Flamengo. O Léo Pereira não pode ficar se atirando de qualquer jeito lá para ataque e esquecer a defesa. Porque no contra-ataque acontece o que aconteceu, né? Então foi muito mais falha também do Léo Pereira, que realmente se mandou para o ataque. Eu não sei porquê, porque não tinha necessidade, provavelmente estava vencendo, estava com a partida controlada, iria realmente vencer, porque o Kraus deu poucos minutos de acréscimo, deu 4 minutos de acréscimo. E aí num contra-ataque o Vasco soube se aproveitar e fez a única jogada boa do Vasco e foi o gol do Vasco, né? Então assim,
não tinha necessidade do Léo Pereira tá lá no ataque. Não tinha, não era, o Flamengo tá perdendo de um gol, precisava ir desesperado lá pro campo de ataque para poder buscar o gol aí, para poder empatar. Não era a situação. O Flamengo tava vencendo bem a equipe do Vasco, por diga-se de passagem, né? O Flamengo jogando bem, né? Acho que fazia muito tempo que eu não via uma partida boa do Flamengo. Não foi uma partida espetacular, mas foi uma partida boa do Flamengo. O Flamengo soube muito bem encontrar o jogo até o finalzinho. Só que acabou bobeando e entregou a paçoca no final e acabou pegando o gol de empate. Assim, a gente teve estreias, né, aí no Flamengo, tanto do Alexandre como do Prata. Eu gostei dos dois, realmente eu acho que foi boas estreias. O Alexandre também ajudou bastante ali o ataque, também defensivamente também ajudou, né, foi bem. O Prata também é um jogador interessante, né, um jogador que mostrou realmente ter qualidade. Eu não conhecia o jogador, tá bom? Eu tenho que admitir isso pra vocês, que eu não conhecia o jogador, mas foi um jogador realmente que mostrou uma qualidade, né? Se ele continuar assim, tem como ele ajudar bastante o Flamengo aí, principalmente por essa necessidade do Flamengo de repor peças que estão se machucando. Então foi uma boa partida dos dois estreantes aí da noite. E o Felipe Coutinho, né, que voltou, né, a jogar, fez o gol, né? Mas também só fez isso. O Felipe Coutinho só fez isso na partida, só fez o gol. O que foi importante, né? Só fez o gol, tá ótimo, né, pra torcer. Mas mesmo assim, o Felipe Coutinho longe de ser aquele Felipe Coutinho que a torcida do Vasco espera, né? Tá muito longe disso, né? Realmente o Felipe Coutinho não tá bem. Até falava isso na transmissão, que desde de quando ele saiu do Liverpool, né, foi pro Barcelona, praticamente o futebol do Felipe Coutinho foi desaparecendo aos poucos, né? Com alguns raros momentos ali de bom futebol, por exemplo, com o Bayern, ou até com o próprio Barcelona. Ali jogou algumas partidas boas, mas fora isso, uma negação, né? E no Vasco até agora ele não mostrou a que veio. Fez o golzinho, mas mesmo assim não foi uma exibição realmente de encher os olhos do Coutinho. E assim, né, pra gente encerrar aqui esse rápido pós-jogo, cara, mais um jogador saindo de forma de contusão, né? Mais um jogador ele se machucou ali. Não sei se foi contusão, né, mas saiu machucado ali o Luiz Araújo no comecinho praticamente da partida, aos 14, se não me engano, 14 minutos do primeiro tempo. O Luiz Araújo acabou se machucando ali sozinho. Ele pegou a mão na coxa. Não sei informar pra vocês o que foi que aconteceu com o Luiz Araújo, mas ele acabou sendo substituído pelo Arrascaeta, que é outro que tá meio ali também bastante desgastado fisicamente, né? Tanto é que ele até foi substituído, né? Ele entrou no lugar do Luiz Araújo, depois foi substituído ali no segundo tempo, porque realmente está bastante desgastado, acho que muscularmente, o Arrascaeta. E cara, isso daí chama a atenção por causa disso, né? Eu sei que o preparador físico do Flamengo, né, deu até uma entrevista, não lembro qual foi o jogo, mas foi no pós-jogo, né? Ele deu uma entrevista e falou, porque outros times aí, por exemplo, na Premier League, teve time aí que sofreu 30 contusões. Porque teve outro time que teve que poupar praticamente todo o time, porque tava muito jogador desgastado. Só que o problema é o seguinte, que ele tem que olhar que é o Flamengo. Ele não pode comparar com outras equipes, por mais que seja equipe de ponta. O Flamengo tem estrutura para ter os melhores profissionais, melhores estruturas, para poder conseguir fazer um bom trabalho de preparação física. E alguma coisa tá acontecendo de errado aí. Porque tem muitos jogadores se machucando. Cada uma rodada que passa é uma preocupação. Cada um jogo, na verdade, é uma preocupação do torcedor rubro-negro para ver se algum jogador vai se machucar. Porque estou fazendo rodízio, né? Chega o pessoal que se recupera da contusão, ou voltam depois de sair de machucado aí da parte médica aí do Flamengo, aí entra outros. Então fica esse rodízio. Cada um jogo, um jogador do Flamengo se machuca, né? E tá difícil desse jeito, né? Porque desse jeito, se ficar nessa como posso dizer, nessa vibe, né, o Flamengo vai ficar sem time pra jogar. Porque toda hora se machuca um jogador. E detalhe, né? Às vezes, com poucos minutos de partida. Por exemplo, justamente o Luiz Araújo, com 14 minutos de partida. Então é bizarro isso que vem acontecendo no Flamengo. E é preciso cobrar realmente do pessoal da preparação física, pessoal ali da área médica do Flamengo, para poder realmente ver o que está acontecendo. Porque isso não é normal. Isso não é normal. Contusão no futebol, assim em si, acontece. Porque é um esporte de alto rendimento e muitas vezes o desgaste físico é muito grande, porque a partir de domingo, a quarta, a gente entende isso, quarta, vez segunda, enfim, são poucos dias de descanso. Então, tem sim um desgaste? Tem, mas o modo como está acontecendo com o Flamengo é bizarro, é muito bizarro. Então tem que ser cobrado. Até falei isso na narração, que
chegar ao final do ano, eu sei que muito torcedor tá bronca com o Tite e tudo mais nesse exato momento, que o Tite realmente não vem fazendo um bom trabalho no Flamengo, até falei isso no vídeo, ele não vem fazendo um bom trabalho no Flamengo em questão de desempenho. O Flamengo não vem jogando bem. Hoje jogou bem, foi uma boa partida do Flamengo, mas se a gente for pegar em aspectos gerais, não é um bom trabalho do Tite. Em questão de desempenho, agora questão de resultado, sim, a gente não pode negar isso. O Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas de final da Copa Libertadores. Então, em questão de resultado, o Tite está fazendo um bom trabalho. Mas o problema é justamente o desempenho. E também essas coisas por trás, né? Esses outros aspectos. Então, até falei isso na narração. Poxa, deixa o Tite até o final do ano. Eu sei que muito torcedor do Flamengo vai achar ruim, vai ficar na bronca. Mas esse não é o momento realmente de demitir o técnico. Se era para ter demitido, é para ter demitido lá atrás, não agora. O Flamengo já está no momento decisivo. E perder um técnico agora seria conturbar o ambiente. Eu sei que é ruim você ouvir isso, torcedor do Flamengo, mas essa é a verdade. Então chega a final do ano, o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, Copa da Libertadores, e quem sabe até campeão brasileiro, que ainda tem muita rodada, dá para o Flamengo correr atrás. Chega o final do ano, chega o Tite e fala, ó, Tite, é o seguinte, tá bom, você foi campeão, legal, comemoramos juntos, beleza, mas o trabalho não foi legal. Aí demite o cara. Aí já começa um trabalho do zero no começo do ano. Já vai monitorando quem tem aí no mercado para poder você contratar. Aí você demite o Tite e contrata aí um outro treinador. Na verdade, nem renova com o Tite. Deixa o Tite aí sair aí no final do contrato e pronto. Aí vê outro treinador que seja um treinador que tenha as características do Flamengo. Não seja um treinador que seja retranqueiro, que seja um técnico covarde. Estou falando no lado profissional, tá bom? Não no lado pessoal. Mas não seja um técnico covarde, que jogue para trás, recuado, seja um técnico que jogue para frente, que tenha uma tática boa. Então corre atrás, pesquisa do mercado. Agora, tem que ter uma avaliação de tudo que está acontecendo com o Flamengo com o trabalho do Tite. Porque não é bom. Em aspectos gerais não é bom. Questão de resultado, até agora é bom. Mas também, se o Flamengo for eliminado, por exemplo, da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, aí pronto, aí realmente de fato aí é ruim mesmo. E se ele for eliminado tanto na Copa do Brasil e na Libertadores, talvez ele nem fique até o final do contrato, né? Talvez seja demitido porque a pressão é grande, é ano de eleição no Flamengo, então o Flamengo realmente não vai querer, no caso o presidente não vai querer essa decepção no final do mandato, né? Então assim, para encerrar realmente, resultado ruim para os dois, tanto para o Flamengo como para a equipe do Vasco. O Vasco, para poder sonhar com uma possível classificação para a Libertadores, vai ter que ter uma boa sequência de vitórias. O Vasco está diferente, é uma equipe que hoje não jogou nada, mas é uma equipe que realmente demonstra mais vontade, mais raça, mais determinação, diferente da equipe do primeiro turno. Então, dá sim para o torcedor do Vasco tentar sonhar com uma classificação de Libertadores, mas por tudo que o Vasco já passou no campeonato, tudo que o Vasco já passou durante o ano, eu acho que chegar ali se não me engano, na oitava colocação, não me lembro se na oitava ou sétima colocação em que o Vasco está posicionado, é uma vitória muito grande para o Vasco. Já é um resultado muito bom do Paiva, porque realmente o torcedor do Vasco estava com pessimismo ali, principalmente com o transcorrer da temporada, né? Eliminação no Campeonato Carioca por Nova Iguaçu, o time não vinha bem, ficava ali na zona do rebaixamento, tinha hora que saía, tinha hora que ficava ali, chegou a ficar na vice-lanterna ali do campeonato, e realmente ver o time do Vasco aí ali lutando por uma vaga na pré-Libertadores realmente é algo muito fantástico, e também numa semifinal de Copa do Brasil realmente é algo que talvez o torcedor mais otimista do Vasco não esperava para esse ano, né? Esperava que o time fizesse até uma campanha razoável, né? Mas não chegasse tão longe. Eu falo isso porque eu converso com alguns vascaínos aqui, amigos meus que torcem pro Vasco, e muita gente tá realmente bastante admirada, bastante vislumbrada com essa campanha do Vasco. E realmente é importante porque traz de volta a moral do torcedor vascaíno, que estava muito baixa. Tem realmente aquela vontade novamente de acompanhar a equipe, porque tinha muito torcedor do Vasco que estava meio desanimado, né, pelas campanhas dos últimos anos. Agora não, agora o torcedor realmente está com empolgação, está animado, está ali crédulo, de que realmente a equipe possa ali, quem sabe até chegar numa final da Copa do Brasil, e quem sabe também até lutar pelo título, né? Quem sabe ser campeão, isso é fantástico, né? Vasco sendo campeão da Copa do Brasil seria realmente um feito incrível, né?
pro Vasco, que há muito tempo não consegue um título de expressão, né? Então pro Vasco seria algo maravilhoso. E assim, né? E o Flamengo, né? O Flamengo que agora vai cair aquela coisa, né? Acho que o torcedor do Vasco tá feliz, mas o torcedor do Flamengo tá um pouco triste porque vê novamente a equipe ratear no Campeonato Brasileiro e a situação tá complicada para lutar pelo título, né? Muito complicado, o Flamengo vai ter que ter uma boa sequência de vitórias e não só uma sequência de vitórias, né? Tem que contar com escorregões, né? Assim posso dizer, de Botafogo, Palmeiras e também de Fortaleza, né? Para poder ali voltar ali a brigar pelo título. Mas, sinceramente falando, é complicado porque, pelo que eu conheço aí, principalmente do Tite, do pessoal aí, possivelmente o Flamengo vai priorizar as Copas. Então, não se assuste se o Flamengo realmente começar a entrar com o time reserva aí nas próximas partidas, porque vai ter decisões aí pela frente. Quarta-feira já tem uma decisão na Libertadores, né? Vai ser o primeiro jogo das quartas de final contra o Peñarol. Então o Flamengo vai ter que realmente dar um amplo aí para poder realmente se classificar. O Peñarol que é uma equipe que não é aquele Peñarol de anos atrás, mas é uma equipe complicada, aguerrida. Então o Flamengo vai ter trabalho sim contra a equipe do Peñarol. Tá bom, pessoal? Então é isso. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que ajudar o canal deixando o like, se inscrevendo no canal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!